Amém? Feche os seus olhos. Diga assim comigo: Senhor, nos submetemos à autoridade da Tua palavra, ao Seu senhorio, nos prostramos. Amém. Abra sua Bíblia comigo, por favor, em Lucas, capítulo 10, versículo 19. Amém? Se existe um tema, nós somos fiel a esse tema. Amém? Lucas 10, 19. Quem achou, diga achei. Aleluia. Então vamos ler. Eis que eu dei a vocês autoridade para pisarem cobras e escorpiões, e sobre todo o poder do inimigo, e nada absolutamente lhe causará dano. No entanto, alegre-se, não porque os espíritos se submetem a vocês, e sim porque o nome de cada um de vocês está registrado no céu. É interessante nós observarmos o texto, que existe alegria em ver o poder de Deus, em ver a autoridade de Deus manifesta no nosso meio. Existe uma alegria muito grande em poder presenciar esse poder que é dado por Ele à igreja, amém? Aos filhos de Deus. Mas existe uma alegria ainda maior em ter o seu nome registrado no livro da vida. Você pode perguntar para quem está do seu lado: seu nome está lá? Pergunta para ele. Aí você pode falar: espero que sim. Veremos até o final desse culto. E se não tiver, vamos escrever hoje. Amém? Então, quando ele aponta para nós uma prioridade, é porque a consequência de ter o livro, o seu nome escrito no livro da vida, vai vir a exousia, vai vir a autoridade, o poder. Nós não podemos inverter as coisas. Primeiro a salvação, primeiro o meu nome registrado no livro da vida, então, consequentemente, a autoridade e o poder. Quando Jesus ele diz: é-me dada toda a autoridade, ele está dizendo que isso vem dele. Portanto, ide, é-me dada toda a autoridade no céu, na terra, debaixo da terra, para um fim, para os seus. Portanto, por esse motivo, ide por todo mundo, pregai o evangelho, ensinem todas as nações, façam discípulo, batizem em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, e eu estou com vocês todos os dias, até a consumação do século. Então ele nos aponta que essa autoridade vem dele. Amém? Somente dele. E nós precisamos usar essa autoridade em favor do reino. Nós precisamos usar essa autoridade em favor do propósito que Ele tem na minha vida e na sua. Você crê que Ele tem um propósito na sua vida? Você quer que Ele tenha um propósito também através da sua vida? Então, quando eu entendo que existe uma alegria maior, é porque isso é uma prioridade para que, consequentemente, eu vá em seu nome e então essa autoridade seja manifestada na minha vida. Por quê? Porque uma autoridade falsificada, ela pode trazer para nós uma embriaguez espiritual,
uma confusão espiritual. Quando você não entende de quem vem o poder e o porquê que você vive dessa forma, você pode se confundir e pensar que alguma coisa pode ser feita através de você. Isso levar você a um estado de desconhecido. Vocês lembram? Vamos ler esse texto, né? Por favor. Mateus 7, 22, vamos lá. Mateus 7, 22. Volta aí um pouquinho. Vocês lembram da igreja desconhecida que havia muito poder, dos filhos desconhecidos que havia poder? 7, vamos ler o 21 também. Mateus 7, verso 21. Nem todo aquele que me diz Senhor, Senhor entrará no reino dos céus, mas aquele que faz a vontade do meu Pai que estás nos céus. Muitos naquele dia vão dizer, Senhor, Senhor, não profetizamos em seu nome, e em seu nome não expulsamos demônios, e em seu nome não fizemos muitos milagres. Então lhe direi claramente, eu nunca conheci vocês. Afastem de mim, você que pratica o mal. Você consegue ver a autoridade nesse texto? Hein? Mas uma autoridade desconhecida. As coisas até acontecem, mas aquele por quem essa autoridade é manifestada é desconhecido pelo Cristo. Então eu preciso usar a minha autoridade que Ele me dá. Você precisa usar a autoridade que Ele te dá para combater o pecado que existe em você, que existe em mim. Posso ouvir um amém? Porque o pecado pode me trazer uma ilusão a respeito daquilo que eu estou vivendo com Deus. E eu pensar que está tudo bem, e não está. E eu pensar que está tudo certo, porque a gente ora, a gente vem na igreja, e a gente expulsa os demônios, e acontecem os milagres, exaço. E Ele não conhece. Quem é você, Tiago? Sou eu, poxa, lá orei na igreja, eu preguei no Union. Como o senhor não me conhece? Eu não te conheço porque você pratica a iniquidade. Eu não te conheço porque você não usou autoridade para combater a sua natureza pecaminosa. Eu não te conheço porque você não enfrentou a si mesmo, não enfrentou o seu ego, não enfrentou o pecado que é em você. O pecado que existe em mim, o pecado que existe em você, precisa ter a mesma vontade de combater, como ir em seu nome. Amém? Vocês estão comigo? Como ir em seu nome, esse desejo, essa vontade de que as coisas aconteçam, que o Batuba seja ganho para o Senhor Jesus, que São Luís seja ganho pelo Senhor Jesus, e as nações, e vamos pregar o Evangelho. Tem que ter a mesma pegada quando você olha para dentro de você e consegue enxergar o erro, e consegue enxergar a falha, e lutar contra ela. Amém? Por isso que ele fala, ei, se alegre mais, o seu nome está escrito no livro da vida. Amém? Porque eu não posso ser confundido, porque quem faz é Ele. A Ele a honra, a Ele a glória, é Ele que faz, é Ele que trabalha. E às vezes isso pode me trazer uma confusão, e eu pensar que está tudo certo, mas não está. Amém? Cutuca quem está do seu lado e fala para ele, autoridade sem santidade é falsidade. Fala para ele. A santidade é um dos fundamentos da salvação. Olha, tem um dizer aí, ó, que nos acompanha, que esfrega na nossa cara, ei, santidade ao Senhor. O Senhor quer homens e mulheres santos nesse lugar,
para que a autoridade seja real, genuína, verdadeira, pura. E você faça para a honra e glória do seu nome, reconhecendo a sua fraqueza, reconhecendo que sem Ele você não é nada, reconhecendo que sem Ele não podemos fazer nada. Sem mim nada podeis fazer, não foi isso que Ele disse? Então eu preciso encarar a mim mesmo. Eu preciso expulsar os demônios de mim mesmo. Vai comigo, por favor, ó. 1 Coríntios capítulo 9, verso 27. 1 Coríntios 9, 27. Quem achou? É Coríntios, hein? Não Coríntias. Aleluia, obrigado, Senhor, por vocês. 1 Coríntios 9, 27. Vamos ver um texto do São Paulo. Amém? Escrito pelo São Paulo, o apóstolo Paulo. Acharam aí? 1 Coríntios 9, 27. Quem não achou, diga misericórdia. Misericórdia. E o texto diz assim. Vamos ler o 26, para a gente entender também. Assim corro também eu, não sem meta. Assim luto, não como desferindo golpes no ar, mas esmurro o meu corpo e reduzo a escravidão, para que, tendo pregado aos outros, não venha eu mesmo ser desqualificado. Olha como o apóstolo Paulo encara a sua natureza carnal. A gente está falando de qualquer um aqui. A gente está falando de um cara que vivia a autoridade. Um cara que vivia o poder. Um cara que a gente olha para a palavra de Deus e vê o quanto ele contribuiu para o Novo Testamento. E esse homem está falando assim, ó, eu esmurro o meu corpo, para que pregado a muitos, para que feito muitos milagres em nome do Senhor, eu não venha ficar de fora, para que exercendo a autoridade de Cristo, eu não venha ficar de fora. É engraçado que ele não está falando que ele esmurra os demônios, ele está falando que esmurra a sua natureza carnal, um sentido figurado, nos apontando, nos mostrando o quanto nós somos perigosos. Olha para quem está do seu lado, tem um cara perigoso aí do seu lado, ó. Às vezes a gente quer sair expulsando os capetaiadas tudo, né? Olha, esse cara tá estranho, hein, meu? Ó, isso aí é o agir do Satanás. A gente esquece que existe uma natureza carnal mais perigosa do que qualquer demônio. O seu ego é mais perigoso que qualquer capeta. O seu desejo carnal é mais perigoso que qualquer potestade para você. A vontade da minha carne é mais perigosa que qualquer principado para mim. Amém? Porque Cristo morreu numa cruz para nos salvar. Ele pagou esse preço. Vocês estão comigo? Só que eu posso querer ou não. Se eu escolher viver o desejo da minha carne, a vontade da minha carne, eu serei um desses que posso ficar de fora. Ah, o capeta tentou? Tentou sim. Mas a escolha foi minha. Então a gente precisa lutar, usar essa autoridade para mortificar a nossa carne, buscar a santificação para que a autoridade seja genuína e pura, para que você, fazendo muito em nome do Senhor Jesus Cristo, não venha ficar de fora. Amém? Um segundo ponto que nós temos que usar a autoridade de Deus, olha, vai comigo em Mateus capítulo 8, verso 23.
Mateus 8, 23. Mateus 8, 23. Então, o primeiro ponto é nós combatermos o pecado conhecido. Amém? Quando você entende que é pecado, você precisa combater ele, buscar arrependimento, buscar a santificação, vencer esse pecado, porque o Senhor te deu autoridade para isso. Vocês não são mais servos do pecado, mas servos da justiça. Amém? Nós não somos mais escravos do pecado, mas somos escravos da justiça. Então nós podemos combater todo o pecado conhecido que existe em nós, para que essa autoridade seja genuína. Em Mateus 8, 23, nós também precisamos usar essa autoridade. Amém? Olha aí, Jesus entrou num barco e os seus discípulos o seguiam. E eis que se levantou o mar, uma grande tempestade, de modo que as ondas cobriam o barco. Jesus, porém, estava dormindo, mas os discípulos foram acordá-lo, dizendo: Senhor, salva-nos, estamos morrendo. Então Jesus perguntou: por que vocês estão com medo, homens de pequena fé? E levantando-se, repreendeu o vento e o mar, e tudo ficou calmo. E aqueles homens ficaram admirados, dizendo: quem é este que até o vento e o mar obedecem? Você precisa usar a autoridade que o Senhor te deu para enfrentar as tempestades que se levantam. Amém? Tem alguém passando por alguma tempestade, alguma luta? Não precisa levantar a mão. Nós precisamos usar essa autoridade para enfrentar as tempestades, as lutas que se levantam. É engraçado porque no texto vai dizer que ele repreendeu essa tempestade. Lá em Marcos, no mesmo capítulo, ele tem uma palavra de ordem. No mesmo capítulo não. Lá em Marcos, na mesma passagem, ele tem uma palavra de ordem sobre a tempestade. Ele diz: acalma-te, emudece. Então a gente percebe, pelo original, que esse repreender é uma repreensão severa de como que aquela tempestade viesse das trevas. Quem está comigo? Tempestades das trevas, lutas das trevas, tempestades do céu, provas do céu, lutas que o Senhor coloca para nos forjar, e tempestade das trevas, lutas que vêm do mal, que vêm de força que não provém de Deus. E quando você entende essa força, você usa essa autoridade para pular com o pé no peito. Usar a autoridade que o Senhor nos deu, uma palavra de ordem sobre aquilo que não provém do Senhor na sua vida, sobre a tempestade que o mal nos leva. Talvez você esteja com uma dificuldade com os seus pais, na sua casa, na sua escola, e você tem: é a vida, né? Vamos lá, é a vida. Precisa existir uma palavra de ordem sobre os discípulos. Quando nós identificamos que aquilo não vem de Deus. Você entende que no texto Jesus corrige os seus discípulos? Ele fala: ei, por que vocês estão com medo? Por que a sua fé é tão pequena? O que o texto está nos apontando? Que aqueles discípulos poderiam ter feito algo. Poderiam ter feito algo para se acalmarem. Eles poderiam usar a autoridade que foi dada. Amém? A autoridade foi dada. Ele escolheu os 12 e falou: eu te dou autoridade.
Quando ele enviou os 70, ele falou: olha, eu te dou autoridade. Aqueles eram os discípulos. Aqueles discípulos não sabiam usar a autoridade para enfrentar uma tempestade que estava tirando a vida. Que área da sua vida que está morrendo e você está de guarda baixada? Que área da sua vida você está vendo que o mal está se levantando e você está de boca aberta? Levante-se na autoridade do nome de Jesus e que haja em você uma palavra de ordem. Acalma-te, emudece, deu. Você entende? Acabou. Em nome de Jesus Cristo, esse problema vai ser resolvido. Em nome de Jesus Cristo, eu vou vencer e passar por isso. Talvez seu casamento está sendo destruído e você está deixando as coisas acontecerem. E essa tempestade é uma tempestade do mal. E Deus espera que você, como um discípulo, haja em você também uma palavra de ordem. Acalma-te, emudece. Tipo, cala a boca! Amém? Foi só para te acordar. Não vai falar isso para sua mãe, viu? Emudece, mãe. Está lá a dificuldade na casa, né? E os pais pegando. Eu ouvi o pastor falar. Não, estou sentindo que isso é do mal. Emudece, toma, pum, perdeu o dente. Honra teu pai e tua mãe, para que prolongue seus dias. Amém? E os maridos também, fica esperto, hein? Para falar para a mulher emudece, é tipo cala a boca. Então pense bem. Amém? Quando você perceber que é do mal, fala baixinho. Mas tem lutas, meu irmão, que a gente precisa se levantar em oração. A gente tem que fazer alguma coisa. Está vendo que o negócio está morrendo e você está o quê? Está esperando o quê? Ele deu autoridade para você agir, para você fazer alguma coisa. Vai esperar acabar para falar: Senhor, agora eu tomo posse. Não, luta enquanto você tem. Luta enquanto está perto de você. Luta enquanto você está junto. Aqueles discípulos ficaram com medo de morrer. Só que eles tinham autoridade para fazer alguma coisa. E ele falou: que fé é essa? Você está com medo do quê? Foi eu que te dei essa autoridade. Então ele se levanta e repreende severamente, como se aquilo fosse algo do mal, que nos leva a entender que aquela tempestade fosse algo do mal. E tudo fica bem. Precisa existir uma palavra de ordem sobre os profetas. Precisa existir uma palavra de ordem sobre os discípulos. Nós somos discípulos de Cristo? Tem discípulo de Cristo aqui? Então nós precisamos usar essa autoridade também para combater as dificuldades que nós passamos. Porque existem dificuldades que são das trevas. Um acalma-te, um emudece, precisa estar nos lábios dos seus filhos. Como um brado tem poder. Você crê nos brados de vitória? Você crê nisso? Quantas guerras foram vencidas da parte do Senhor através de uma palavra de ordem, através de um brado de vitória. Tem hora que você precisa fazer algo. Amém? Usar a sua autoridade para fazer algo. Porque tudo que Deus quer fazer através de você, você tem que estar bem para isso. Porque senão você se encaixa nos desconhecidos que usam a autoridade de Deus. Você entende que dentro de toda a obra que Deus vai fazer através de você, você é tão importante quanto. Que se você não estiver bem, as outras coisas não vão acontecer. E se acontecerem, você está nesse estado de embriaguez espiritual por causa da autoridade, você vai fazer algo falso, corrupto em vão, onde não há o reconhecimento de Cristo, onde o seu nome não está escrito no livro da vida. Que proveito terá isso para você? Por isso que a palavra diz: olha, toma cuidado
com você, Timóteo. Cuida de ti e da sã doutrina. Porque assim você salvará a você mesmo e aqueles que estão à sua volta. Como que eu posso ser intenso em todo o ide do Senhor, sem ser intenso com o pecado, sem ser intenso com as lutas que estão à minha volta, na minha casa? Eu também preciso usar essa autoridade para isso. E o Senhor te trouxe aqui para te falar, eu te dei autoridade para você vencer esse problema. Amém? Eu te dei autoridade para você combater essa dificuldade que te assola, que às vezes não é dele para você, que às vezes se levanta do mal. Aleluia. Mas olha, quando o Senhor ele fala de entregar a autoridade, ele entrega a autoridade aos seus discípulos. Você lembra como a gente começou esse culto? Senhor, nos submetemos à autoridade da Tua palavra. Onde vem essa fonte de autoridade? Está na palavra do Senhor. Como que eu vou entender os seus preceitos, os seus princípios, os seus mandamentos, se eu não buscá-lo, se eu não tiver essa revelação? Como que eu vou enfrentar os problemas da vida, sendo que eu não tenho os meios para isso? Porque os meios estão aqui. A autoridade que o Senhor tem sobre tudo que envolve a sua vida está nas suas mãos, está na palavra do Senhor. Amém? Vocês estão comigo? Os discípulos de Cristo, aqueles que precisam conhecer o seu Deus, conheçam e prossigam em conhecer o seu Deus. Muitas das vezes nós não usamos a nossa autoridade por falta de conhecer a arma que nos foi entregue. O que adianta dar uma 12 na sua mão, sendo que você nunca tirou, você não sabe mexer nisso? Amém? Você não se preocupa, você está lá na sua casa, está parada lá, aí de repente tem um perigo, e você tem uma arma, mas você nunca mexeu nela, está toda empoeirada, jogada lá. Ah, meu, agora eu vou usar isso aqui, mas que jeito? Muitos problemas que a gente enfrenta, muitas tempestades que a gente enfrenta, muitos pecados que a gente continua praticando, é porque não sabemos como combatê-lo. E o Senhor Deus, Ele tem para nós um manjar, um alimento, uma comida que nos fortalece, que nos prepara, que nos faz lutar com as armas certas para cada área das nossas vidas. Amém? A gente vê isso, né? Quando Deus fala com Josué, Josué, você sabe qual o segredo para você vencer, Josué? Você sabe qual o segredo da autoridade, Josué, para conquistar a terra? Você sabe, Josué? Medita nesse livro. De dia, tudo vai bem. Se esforça para você cumprir tudo que está escrito aqui. O Senhor está mostrando para ele, além de ser forte e corajoso, Ele está falando, ei, tem algo para você. É assim que você vai ter autoridade, Josué. É dessa forma que você vai ter autoridade. Está na minha palavra. Como que Jesus venceu a tentação no deserto? Com a palavra. E Ele vai e fala, ei, não só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. Ele está mostrando para nós que existe em nós uma necessidade maior que a própria comida que você comeu. Pergunta para quem está ao seu lado, o que você comeu hoje? Deve ter comido umas 4, 5 vezes já, né? E já está pensando no lanche. Não está pensando? Ah, depois eu vou naquela cantina, veja a hora dessa culto acabar, essa palavra acabar, eu vou ser o primeirão da fila. Olha esse texto, vai comigo, em Jó capítulo 23, verso 2. Olha esse texto. Jó, capítulo 23,
versículo 2. Olha como Jó, ele trata a palavra do Senhor. Olha como ele coloca na sua vida os mandamentos e os princípios de Deus. Quem achou? Jó 23, 12. Então diz assim, ó: jamais me apartei dos mandamentos de seus lábios. Dei mais valor às suas palavras do que o meu próprio pão de cada dia. Algumas versões vai dizer, da minha porção. A minha porção foi a tua palavra. Olha o que esse homem está nos ensinando. Como você tem tratado os princípios de Deus para a sua vida? Qual é a prioridade dos mandamentos de Deus na sua vida? É aqui que está a autoridade. É na palavra do Senhor que está a autoridade para você fazer a sua obra. Assim como o pão alimenta a minha carne e me traz força para o dia a dia, assim eu fiz. Assim não, eu fiz mais ainda com a tua palavra. Eu dei mais valor à sua palavra do que o próprio alimento que eu como, do que a minha própria porção, do que o próprio pão de cada dia. Uau! Será que foi por isso que ele conseguiu enfrentar todas as tribulações e tempestades que se levantaram contra ele? Será que foi por isso que ele não foi abalado pela tempestade, entre aspas, né? Abalado, porque sofreu também pela dificuldade, mas continuou firme. Quando você prioriza a palavra, quando você é intencional na palavra, quando você intensifica a sua vida em conhecer o Senhor, a autoridade flui, o poder flui. Amém? E eu e você muitas vezes nos acomodamos. É ou não é assim? E às vezes a gente lê a Bíblia, às vezes a gente não lê a Bíblia, não é? Às vezes a gente lê, eu preciso ler a Bíblia. Vai lá, pega um versículo da Bíblia e lê. Ou um versículo, e fala, oh glória, recebi do Pai o alimento de hoje. Ele leu um versículo, é melhor do que não ler nada, amém? Você sabe quantos versículos existem na Bíblia? Fala para quem está do seu lado, não sei. Eu também não. Mas o Google sabe. E eu perguntei para o Google. Falei, Google, quantos versículos tem na Bíblia? 31.105 versículos. Uau! Imagina você comendo um por dia. 85 anos para você conhecer os mandamentos de Deus para você. Lembra daquele pão diário? Lembra? Caixinha das promessas. Que você pegava um versículo e falava, esse é o meu alimento. Que vergonha. Você sabe quem é mestre em teologia, doutor em teologia? Satanás. Mas você está falando de conhecimento para eu ser um teólogo? Claro que não. Estou falando de conhecer os princípios para que você tenha vida, para que você sobreviva. Imagina, por que você não come um grãozinho de arroz hoje? Só? Tem gente que no café da manhã come 3 pão. Mas um versículo está bom por dia. 85 anos para você conhecer os princípios de Deus. Quando você chegar lá, esqueceu lá do começo. Sabe quantos capítulos tem a Bíblia? O Google sabe. 1189 capítulos. Se você ler um por dia, em 3 anos e meio, mais ou menos, você vai conhecer toda a palavra do Senhor. Está melhorando as coisas, hein? Está começando a comer.
Mas quem sabe você não aumente isso para 4. Em 1 ano você vai conhecer a palavra do Senhor, vai ter mais autoridade quando levantar a guerra, porque vai saber como lutar. Quando vier o problema financeiro, você sabe que Deus está falando a respeito de finanças. Quando vier o problema conjugal, você sabe como tem que tratar sua esposa, como tem que tratar seu marido. Quando seus filhos se rebelar, você sabe como você tem que agir com eles. Porque você está sendo intencional na palavra do Senhor. Ei, se você aumentar a intensidade, aumenta a autoridade. Se você aumentar a sua intensidade em conhecer o Senhor, aumentará também a sua autoridade. Para combater, para se levantar. A sua vida de oração precisa ser intensificada. Agora morra de raiva de você mesmo. Você sabe em quantas horas você leria a palavra de Deus inteira? Em 70 horas. Sabe quantas horas você fica no Instagram? Por dia! Vai lá ver, porque eles falam, né? Tem um trem lá que você vai lá e olha. E fique com raiva de você, como eu fiquei de mim. Vai lá e olha, e vê quantas horas você fica ali. E em 70 horas, você conseguiria conhecer toda a palavra do Senhor para poder enfrentar as tempestades e as dificuldades que se levantam, em como se aproximar dEle, em como buscar a sua presença, como ver a sua glória sendo manifestada na sua vida, na sua casa, de como se achegar ao seu trono. Não estou falando para você arrotar conhecimento, não. Estou falando para você pensar que sabe mais do que os outros, não. Estou falando para você guerrear suas guerras. Ai, mas a leitura, pastor, olha, quando eu vou ler, essas letras pequenas cansam os meus olhos. Eu fico bocejando. Quem lê aqui e começa a bocejar? É o capeta, é o capeta. Você entendeu? Aí é a luta, Satanás do sono. É que é essa autoridade que você precisa usar. É impressionante. Você está lendo o comentário do Rios da Chineca, que mora lá nos cafundé do Judas, e você está dando atenção ao comentário dela. Nossa, que coisa, olha o que essa mulher está dizendo. Aí você pega a Bíblia, gente do céu. Por isso que o apóstolo Paulo rebentava ele mesmo, de modo figurado. Por isso que ele comia ele mesmo no pau. Se comporta, rapaz. Que vergonha. Não é de dar vergonha, fala a verdade. É de queimar a bochecha. Como que eu trato isso aqui? Aí eu quero vencer, né? Uau, vamos lá. Em nome de Jesus. Olha o que Jesus fala para você. Vai lá em Mateus 22, 31. Mateus 22, 31. Aleluia. Os irmãos já subiram. Eita glória. Eita glória. Corre, Mateus 22, 31. Corre. Estão subindo, é tipo, vai logo. Para aí com esse negócio aí. Mais 3 horas a gente acaba. Mateus 22, 31. Olha o que Jesus fala para você. A gente já está finalizando, viu, irmãos? Meia-noite a gente vai embora. 22, 31. Quanto à ressurreição dos mortos, vocês nunca leram o que Deus disse? Fala para quem está ao seu lado, você nunca leu o que Deus disse? Olha 19:4. 19:4 de Mateus.
E Jesus respondeu: não leram o que o Criador, desde o princípio, os fez homem e mulher? Fala para ele de novo: vocês não leram? Em diversas passagens Jesus vai falar: você não leu? Você não examinou as Escrituras? Examine elas, elas testificam de mim. Vocês leram o que for escrito? Josué, você precisa ler e meditar nesse texto. Vocês lembram dos bereanos de Atos 17? Lembram? Os bereanos, os nobres de Tessalônica, porque recebiam a palavra com grande prazer, com grande dedicação, com uma grande reverência, e todos os dias, eles examinavam as Escrituras, para saber que aquilo que eles estavam pregando era verdade. Nesse tempo de tantas vozes, irmãos, pelo amor de Deus, olha aqui para mim, nesse tempo de tantas vozes, é tanta gente falando na nossa cabeça na internet, é ou não é? E às vezes as coisas a respeito de Deus, a respeito da palavra de Deus, e você vai na onda. Não sejam levados por qualquer vento de doutrina. Nós somos levados. O cara se levanta lá falando que Jesus é Genésio, e daqui a pouco você vai falar que é Genésio mesmo o nome dele. Vamos orar em nome de Genésio, porque um cara se levantou e falou que o nome de Jesus lá no grego é Genésio. Um exemplo, tá? Não é Genésio. Mas a gente vai na onda. Ai meu Deus, nossa, eu vi um cara lá na internet, você nem conhece o cara. Ah, o cara falando sobre o dízimo. Nossa, é porque você não quer dar mesmo. Aí você arruma desculpa. Ah, mas o cara falou lá sobre o casamento. E eles usam um texto lá. Que eu posso sim meter o pé em tudo. E tem um monte de vozes. Só que a voz real, principal, verdadeira, está no seu coração, está em você. É a palavra de Deus, é essa voz que nós temos que ouvir. Isso tem que ser para nós o nosso plumo. Eu acho tão interessante, hoje o pastor André, ele falou sobre isso de manhã. Ele usou os discípulos a caminho de Emaús. Vocês lembram disso? Jesus ele já estava ressuscitado num corpo glorificado, com os 2 discípulos. Ele podia tocar nos discípulos e falar assim, ó, ei, sou eu, cara, estou vivão. Mas sabe o que ele faz? Ele explica as Escrituras, ele revela as Escrituras. Cristo revelado nas Escrituras é maior do que qualquer milagre que possa acontecer. O milagre pode te confundir, mas Cristo revelado aqui, nunca você será confundido, nunca você será enganado, nunca você será abalado, porque Cristo foi revelado através da verdade. Ele diz que Ele é a verdade, Ele diz que Ele é o verbo. O apóstolo João chama Ele de palavra de Deus. A gente sabe que Ele está junto, a gente sabe que Ele está conosco, Ele é a palavra. E como que eu posso ficar longe dEle? Como que eu posso querer a sua presença e não querer as suas leis? Que você seja esse que grita, Senhor, eu não me esqueci das suas leis. No momento da tempestade, no momento da dificuldade, Senhor, eu não me esqueci das suas Escrituras. Honre as obras das minhas mãos, em nome de Jesus. Sai, Satanás. Em nome de Jesus, eu te repreendo, demônio. Em nome de Jesus, levanta, anda. Em nome de Jesus, seja curado. Eu não me esqueci da sua palavra. Eu sou o seu filho. O Senhor quer aumentar a sua intensidade. Como que você quer crescer em autoridade, fazendo a mesma coisa há tanto tempo? Onde estão os homens que vão se levantar em oração? Onde estão as mulheres que vão aumentar o seu tempo de joelho dobrado? Onde estão aqueles que vão se debruçar na palavra de Deus, e conhecer aquilo que Deus tem para você?
Até quando a Bíblia vai ser qualquer coisa para você? Até quando você vai se contentar com um verso? Um versículo falado para os outros que você viu passando o dedo na sua tela? Até quando? Até quando o Instagram vai ganhar? Até quando? Hoje o Senhor te trouxe aqui para te encher de autoridade. Mas Ele vai intensificar a sua vida devocional. O seu coração vai queimar por amor à palavra dEle. Aqueles discípulos, sabe como que eles reconheceram que era Jesus? O coração deles queimavam quando Ele explicava as Escrituras. Fica de pé no seu lugar. Você sabe que Paulo diz a Timóteo? Timóteo, aplica-te à leitura. Aplica-te à leitura das Escrituras, publicamente. Imagina ele falar isso, se aplica à leitura pública. Você imagina no privado, você imagina no íntimo, você imagina no seu quarto. Existia um homem que se chama George Miller, um evangelista. Hoje de manhã nós falamos sobre isso, através do pastor André. Um evangelista do século XVIII. Esse homem foi tão intenso nas coisas de Deus, que ele cuidou de milhares de crianças no orfanato. Cadê aquela mocinha que sonha com o orfanato? Ele cuidou de milhares de crianças no orfanato. Tinha uma vida de oração disciplinar, ao ponto da rainha da Inglaterra querer falar com ele no momento que ele estava orando, ele não atendê-la, porque ele estava falando com o Senhor. Esse homem leu a Bíblia na sua vida cerca de 200 vezes. Ah, Jesus Cristo, será que tem algum aqui dentro? Cerca de 200 vezes. E você sabe o que é mais incrível? Que 50 vezes ele leu de joelhos. E aí, no auge do seu ministério, perguntaram para ele: o que você precisa? Como tudo isso acontece? O que falta na sua vida? Ele diz: conhecer mais o meu Cristo, através da sua palavra, porque eu ainda não o conheço. Onde estão aqueles que terão Cristo revelado, para que a autoridade seja entregue de uma forma santa e genuína? Nós vamos estar adorando a Jesus agora. E eu vou pedir a você que enquanto nós estivermos adorando, você sentir no seu coração de que essa intimidade precisa aumentar, que você precisa tratar a palavra do Senhor de uma forma melhor, que às vezes até você quer intensificar, mas você não consegue. Eu quero estar chamando você para vir ao altar enquanto nós adoramos a Jesus. Amém? E nós vamos estar orando por cada um de nós, porque eu também quero aumentar e intensificar e ser intencional naquilo que Deus tem para nós. Amém? Vamos adorar Jesus.
Sem tua graça, o que seria de mim? Não entendo o meu próprio agir. Sem tua graça, o que seria de mim? Pois o bem que eu quero fazer não faço, e o mal que eu não quero, esse sim acabo cometendo. Em meu ser imitam carne e espírito, em uma guerra infindável, da qual eu não me rendo. Pois meu corpo já foi vendido como escravo, e não existe bem nenhum em mim, apenas o pecado. Mas eu sei que no tocante ao meu interior tenho prazer na sua lei. Tu és o meu amado, então liberta-me de mim. Eu quero ser a sua casa. Se você estiver aqui, eu sei, eu venço o pecado. Mais espaço, pois quando estou em tua presença, o meu viver é transformado. Pois o bem que eu quero fazer não faço, e o mal que eu não quero, esse sim acabo cometendo. Em meu ser imitam carne e espírito, em uma guerra infindável, da qual eu não me rendo. Pois meu corpo já foi vendido como escravo, e não existe bem nenhum em mim, apenas o pecado. Mas eu sei que no tocante ao meu interior tenho prazer na sua lei. Tu és o meu amado, então liberta-me de mim. Eu quero ser a sua casa. Se você estiver aqui, eu sei, eu venço o pecado. Então enche-me de ti, até que não haja mais espaço. Pois quando estou em tua presença, o meu viver é transformado. Então liberta-me de mim. Eu quero ser a sua casa. Se você estiver aqui, eu sei, eu venço o pecado. Então enche-me de ti, até que não haja mais espaço. Pois quando estou em tua presença, o meu viver é transformado.
Espírito sobre a carne e reina o Espírito sobre a carne. Então liberta-me de mim, eu quero ser a sua casa. Se você estiver aqui, Eu sei, eu venço o pecado. então enche-me de ti, até que não haja mais espaço. Pois quando estou em tua presença, o meu Viver é transformado. Aleluia. Rabasere shereketa la bara 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 hasara bara 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 she. Prekechere masere vase. Nós seremos intencionais agora. Eu quero que agora você comece a perguntar ao Espírito Santo: como que eu faço para te agradar mais? Como que eu faço para ter mais a tua autoridade? Comece a falar com o Senhor. Você diz na sua palavra, Pai, que o teu Espírito intercede por nós porque nós não sabemos orar. O Senhor sabe pedir através de você. E se você não sabe o que falar agora, ore no Espírito, ore em línguas. Deixa o Pai interceder, deixa o Pai receber essa intercessão, deixa o Espírito Santo orar por você, para que a sua intensidade aumente no conhecimento do seu Deus. Ninguém pode fazer isso por você, você não consegue por você mesmo. Mas o Espírito Santo pode te levar a um estágio maior, a um patamar maior, a um lugar mais elevado, a um mergulho mais profundo, a sair das águas rasas e mergulhar na presença do Senhor e invadir as profundidades dos mistérios da revelação do seu Cristo. Há segredos para você, há mistérios para você que só alcançam aqueles que vão a águas profundas, que só alcançam aqueles que enfrentam o seu medo de nadar, aqueles que fluem, que deixam o Espírito Santo o conduzir, porque aqueles que são nascidos do Espírito são como o vento, e a sua vontade é a vontade de Deus que te conduz, que te leva, que te encaminha. Vontade do Senhor, palavra do Senhor, conhecimento do Senhor, invada-nos de desejo, de paixão, de amor pela tua palavra, pelo Cristo revelado na sua palavra, porque nós queremos exousia, nós queremos autoridade e poder em nome de Jesus Cristo, e que seja nos derramado a autoridade para conhecer demais, a autoridade para fluir no seu Espírito, a autoridade para ser cheio de poder. Nos dê essa autoridade para te conhecer, para saber quem tu és, aonde o Senhor está indo, o que o Senhor está fazendo. Derrama autoridade aqui, Senhor, derrama exousia aqui, Senhor, derrama poder para ter te revelado. Dá-me a Cristo, dá-me a Cristo, dá-me a Cristo, somente Cristo, dá-me a Cristo, somente Cristo, dá-me a Cristo, dá-me a Cristo, dá-nos a Cristo, Verbo vivo, paire sobre nós, Verbo vivo, paire sobre nós, palavra viva, palavra de Deus, paire sobre nós, paire sobre nós, paire sobre nós. Nós te queremos, amado, nós te queremos, nós te queremos.
Vamos em frente à tempestade das trevas, vamos em frente às tempestades do seu casamento, vamos em frente à tempestade das suas finanças, vamos, use a sua autoridade para dizer: acalma-te, emudece, acalma-te, emudece, use a sua autoridade, põe um ponto final disso, discípulo de Cristo, use a sua autoridade, vamos em frente às trevas, em frente às tempestades das trevas, na sua vida, na sua família. Até quando você vai permitir esses seus parentes indo para o inferno? Vamos, interceda, use a autoridade, use a autoridade. Oh! Nós queremos o nome dele escrito no livro da vida. Vamos, ore pelo seu pai, ore pela sua mãe, ei, ore pela sua casa, ore pelos seus filhos. Use a autoridade derramada, constituída. Ei, ele te deu. É um contrato assinado. Vão em meu nome. Vocês têm autoridade. Faça acontecer. Faça acontecer. É através de vocês. Vamos, enfrente a si mesmo, enfrente o seu ego agora, enfrente o pecado conhecido agora. Diz que você não será mais o mesmo. Enfrente a sua natureza carnal agora. Vamos, se arrependa do seu pecado conhecido. Até quando você vai viver assim? Já estou crucificado com Cristo, não vivo mais eu, mas Cristo vive em mim. E a vida que agora vivo na fé do Filho de Deus, que me amou. A sua carne está crucificada. Se ela está saindo de lá, crucifique ela nessa noite. Use essa autoridade para dizer: não viverei mais nesse pecado. Serei melhor para a glória do meu Deus. Serei melhor para a glória do meu Deus. Serei melhor para a honra do meu Deus. Serei melhor para as pessoas que estão à minha volta. O melhor pai, o melhor marido, o melhor filho para os seus pais. Seremos melhores. Filho, você pensa que a sua marca é física? Mas eu te digo nessa noite que eu te feri com a minha palavra, que a sua marca não é física, mas ela é espiritual. Essa é a sua marca. Enquanto os irmãos aqui na frente pedem esse crescimento, esse avanço, esse novo patamar,
Eu quero falar com você que não tem certeza que o seu nome está escrito no livro da vida. Eu quero falar com você que nunca pediu para Jesus escrever o seu nome no livro da vida. Se existe alguém aqui que nunca fez essa oração, pedindo para Jesus escrever o seu nome no livro da vida, eu peço por favor que você venha aqui. Mas vem hoje, vem agora. Vem hoje, vem agora. Se você nunca fez essa oração, ou se você não tem certeza, peço a você que venha até aqui da frente, até aqui ao altar. Tem alguém? Levante as suas mãos para eu te ver. Tem alguém? Amém, glória a Deus. Tem mais alguém? Vem aqui na frente. Vem aqui na frente, você, glória a Deus. Vem aqui. O Senhor quer escrever o seu nome no livro da vida. Vem aqui, vem. Vem aqui. Vem aqui. Oh, Pai. Oh, Pai. Vem aqui, vem aqui. Isso, fica aqui na frente. Fica aqui na frente. Glória a Deus. Ah, Senhor, noite de salvação. Se alegre mais. Não porque os espíritos se submetem, mas fiquem mais contentes ainda, porque os seus nomes estão escritos no livro da vida. Isso você precisa se alegrar. E Pai, aqui estão. O Senhor te conhece pelo teu nome. Feche seus olhos. Eu peço que os intencionais intercedam agora. Intercedam agora. Vou pedir para vocês aqui na frente, por favor, repete comigo essa oração. Senhor Jesus, eu estou aqui no teu altar, porque tem coisas que só se resolve no altar, e só o Senhor pode escrever o meu nome no livro da vida. Ninguém mais pode fazer isso, mas o Senhor pode. Por isso eu peço agora, repete essa oração, eu te peço agora, escreve o meu nome no livro da vida, me aceite como seu filho, como sua filha. Eu estou aqui para te dizer que tu és o meu Senhor, o meu Salvador, que hoje eu me arrependo dos meus pecados e recebo o teu Espírito Santo como marca de que eu sou salvo, como marca de que o meu nome está escrito no livro da vida. Sou seu filho, sou sua filha, em nome de Jesus Cristo. Amém. Amém. Agora nós vamos pedir ao Pai que você receba o Espírito Santo. Amém. E eu vou pedir para os irmãos, para os líderes, para nós impormos as mãos. Amém. A palavra de Deus diz assim, ouça isso, que quando o nosso nome é escrito no livro da vida, o Senhor envia o seu Espírito àqueles que acreditam. Você crê? Então é sobre você que Ele enviará o Espírito Santo, e Ele vai te ajudar. Ele vai te ajudar a manter esse nome, a continuar vivendo a sua palavra. Ele vai ser o seu parceiro, o seu amigo, o seu ajudador.
E você vai poder usar a sua autoridade para levar a salvação, para levar a palavra do Senhor, para curar os enfermos, para expulsar os demônios, para fazer os milagres, mas de uma forma genuína, autêntica, sabendo de onde vem essa autoridade. Feche seus olhos, nós vamos estar orando para que vocês recebam o Espírito Santo. Pode. Amém. Glória a Deus. Tem correntes caindo no chão, irmãos. Amém? Tem vida sendo liberta nesse lugar. Aleluia. Oh, Pai. Os pastores e líderes de ministério, pode interceder por eles aqui. Amém? Por esses que aceitaram a Jesus, para que eles recebam o Espírito Santo. Todos aqui, alguém aqui na frente não recebeu a oração? Levanta a mão. Alguém aqui, todos receberam? Amém. Esse Espírito Santo vai dar a vocês autoridade e poder. Você sabe que a palavra de Deus diz que existe uma festa no céu quando um pecador se arrepende? Sabe essa festa linda que a gente está fazendo aqui? Há uma festa maior ainda acontecendo nas regiões celestiais por causa de vocês. Ele morreu na cruz para que você viesse um dia falar: escreve o meu nome no livro da vida. Ele morreu na cruz para que você pudesse falar: tu és o meu Senhor e o meu Salvador. A missão de Cristo era te alcançar, e hoje Ele te alcançou. E Ele fala: filho, tem festa lá no céu agora. E sabe o que Ele faz para compartilhar dessa festa? Ele fala: ó, vocês nunca mais estarão sozinhos. Vocês têm agora o Espírito Santo e a família de Deus. Olha para trás que tem uma galera que te ama. Oh, família de Deus, família de Deus, a congregação dos santos. Aleluia! Lugar de autoridade e poder.
invadir as trevas e quebrar as correntes. Contra a minha igreja, as portas do inferno não prevalecerão. Você é a igreja de Cristo, cheios de autoridade, cheios de poder. Eu quero que agora, para a gente finalizar, você e o Espírito Santo, você sabe que a palavra do Senhor nos ensina a fazer votos com Ele. Você já fez um voto com o Senhor? Muitos chamam de promessa, né? Sabe que tem hora que a gente precisa de uma motivação? Quem sabe você colocar agora diante de Deus que as suas manhãs nunca mais serão sozinho, que Ele fará parte de todas as suas manhãs. Sabe, o Espírito Santo pode te entregar hoje uma forma, um jeito de você intensificar a sua vida de oração, de você intensificar a sua vida de devoção à sua palavra, de valorização. Mas isso nenhum homem e nenhum método pode te quebrantar mais do que a própria direção do Espírito. E Ele falar: filho, eu vou estar com você tal hora, vamos marcar um encontro. Quem crê nisso? Eu vou te esperar, eu vou estar lá primeiro que você, e você vai falar comigo, e eu falarei com você. A minha oração, a sua oração e a resposta do Pai na sua palavra. Feche os seus olhos e fale com Deus aí. Coloque esse plano em ação. Faça o seu voto se for preciso. Marque um encontro com Ele amanhã cedo, ou amanhã à tarde, ou amanhã à noite. Mas não saia daqui vivendo da mesma forma. Se você quer águas mais profundas, não dá para ficar andando sempre com as águas rasas. Você precisa intensificar. A intensidade vai te levar a mais autoridade. Faça esse voto com Ele.